Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Antes de começar, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, compartilhar o vídeo, deixar seu comentário. Não se esqueça, é muito importante para mim que você deixe os comentários para a gente poder ter um termômetro do que você está pensando, se você está gostando, se você não está gostando. Então faça isso. E se você quiser receber as notificações dos vídeos toda vez que eu postar um vídeo novo, clica no sininho que tem aqui embaixo e toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber então uma notificação no seu celular, no seu computador, dizendo que eu postei um vídeo novo. E se você quiser assistir, você vai lá e assiste. E se gostar, compartilhe com seus amigos, tá bom? Bom, eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre um tema muito interessante, né? Que há tempos já tem alguns pedidos, inclusive, aqui no canal para que se faça um vídeo sobre isso. Ele é um assunto complexo, não, mas eu vou tentar fazer um pouquinho. Então, a questão aqui são gestão democrática nas escolas públicas, né? Por que é tão difícil assim a gente realmente ter gestão democrática nas escolas públicas e, afinal de contas, o que é essa gestão democrática nas escolas públicas que tanto se fala? Pois muito bem. Eu fiz uma apresentação de slide aqui, porque também eu já percebi que isso fica um pouco mais didático, vocês não precisam ficar me vendo o tempo todo, né? Vocês vão acompanhando ali, para a gente poder se orientar um pouco melhor, mas de antemão eu preciso fazer uma certa introdução aqui, breve, que a questão da gestão democrática, ela tem aí ainda muitos desafios, e ela precisa ainda ser entendida muitas vezes, né, do ponto de vista até da legalidade e dos seus procedimentos. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje é um vídeo que vai trazer um pouco essa reflexão, embasamento legal, alguns motivos que eu suspeito aí, né, que são dificultadores da implementação e também alguns autores que apontam essa dificuldade e apontam essa necessidade. Ele é um assunto complexo, como eu já disse, e na verdade, então eu vou precisar depois aí fazer outros vídeos que vão abranger outros aspectos da gestão democrática que compõem como um todo a gestão democrática, que tem relação, por exemplo, com os conselhos escolares, com o grêmio estudantil, com o projeto político-pedagógico, tá bom? Mas isso a gente vai no decorrer aqui do vídeo, tá bom? Então eu vou fazer a apresentação aqui para vocês. Vai ficar um pouquinho aí escondido algumas coisas do vídeo aí, da apresentação, mas dá para ir acompanhando, tá bom? Bom, então a proposta que eu faço para vocês aqui é a seguinte: gestão democrática, os princípios que sustentam ela, os desafios, as possibilidades que a gente tem e a vontade. Eu fiz questão de colocar essa palavra aí, vocês vão entender daqui a pouco por que eu coloquei vontade, tá bom? Muito bem. E aí, para você que está acompanhando o vídeo aqui, eu queria que você prestasse minha atenção nesse momento, porque são essas quatro perguntas aqui que vão nortear toda a minha explanação aqui no decorrer do vídeo. Então, de antemão, eu já faço quatro grandes questões aqui para nortear todo o nosso pensamento, né? O que se entende por gestão escolar democrática? É possível fazer uma gestão verdadeiramente democrática? Por que temos tanta dificuldade em trabalhar de forma coletiva e colaborativa? Queremos uma escola democrática? Bom, essas perguntas são fundamentais para podermos entender, enfim, afinal de contas, o que é e como é que pode ou não funcionar a gestão democrática. Bom, muito bem. Eu queria começar aqui com uma questão bem né, de ideia e né, do conceito da palavra, do termo, de onde vem isso, né? Gestão democrática. Eu peguei aqui então a origem epistemológica da palavra. Você fala, nossa, Wagner, para quê? É importante porque a gente precisa saber a origem disso. As palavras e os termos não são usados para as coisas aleatoriamente. Gestar, né? Gestão, gestação, carregar, levar sobre si, chamar a si, executar, germinar, fazer nascer, exercer, gerar. Eu coloquei aí, óbvio, né?
uma figura de uma mulher grávida para ilustrar essa ideia de gestar. Mas o termo gestão, tá, ele vem aí né, se colocando aí no serviço público e privado, nos grandes conglomerados empresariais e tudo mais. E essa terminologia aí tem a ver realmente com isso, tá bom? Então, é uma questão importante para a gente pensar nisso. Então, veja, tudo isso é importante. E aí vem, no caso da gestão democrática, né? O que, que é a palavra democracia, então, afinal de contas, né? O termo, então, ele tem a base na palavra, na origem grega, demos, que significa povo, kratos, domínio, poder, e que, no fim das contas, vai gerar um significado que a gente pode dizer que é governo do povo, ou pelo povo, tá certo? Então veja, gestão democrática, voltando aqui, então é carregar, é gerir, chamar para si, executar, fazer germinar, exercer, gerar de forma então com o povo, ou seja, de forma coletiva, tá certo? Porque os atributos da gestão, só eles podem ser uma gestão autocrata, mas no caso aqui a gente vai tratar de uma gestão democrática. Então isso muda de figura. O poder e o controle de gerir, de gestar, ele sai de uma pessoa e vai para o povo, como diz aqui, ou no caso da escola, vai para a comunidade escolar. Então acho que aqui dá para a gente conceitualizar bem a ideia. E onde isso encontra respaldo na legislação aqui no Brasil, tem outros lugares, mas eu destaquei alguns principais aqui para a gente entender que isso não é uma invenção de ninguém por aí. Foi concebido a partir da Constituição de 1988, onde nos princípios e fins da educação nacional, lá na Constituição, o artigo 3º, diz o seguinte: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, né? E aí o inciso 8º coloca como princípio gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Então, os sistemas de ensino podem também regulamentar essa gestão democrática. Obviamente, regulamentar é uma coisa, cercear é outra, porque a Constituição garante que a gestão tem que ser democrática, ok? Bom, então, na LDB, a gente tem no artigo 14, os sistemas de ensino definirão normas para a gestão democrática do ensino público da educação básica de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Primeiro, participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, participação da comunidade escolar e local nos conselhos escolares ou equivalentes. Por isso que eu disse, né, que é preciso, né, falar sobre o projeto pedagógico, conselhos escolares em outros vídeos específicos, mas eles fazem parte fundamental da gestão escolar. E por que que os sistemas de ensino podem definir normas para isso? A gente pode elencar várias maneiras, né, democráticas de se organizar um sistema de escrita e de fazer a gestão das escolas. Né? E isso começa, por exemplo, pela forma de provimento do cargo do diretor da escola, que é a figura central na organização e na colocação ou não em prática da tal da gestão democrática na escola, tá certo? Muito bem. Então, para que essa gestão democrática de fato ocorra na escola, a gente precisa pensar em algumas coisas, como eu já antecipei aqui. A gestão democrática, então, ela precisa envolver a comunidade escolar através de órgãos colegiados. E esses órgãos, eles também são garantidos pela legislação. Eu não coloquei aqui, mas a LDB garante, garante e determina, obriga, vamos dizer assim, a existência de todos eles e as políticas públicas federal, estadual e municipal, né, elas se entrelaçam com a necessidade da existência de alguns desses órgãos. Então, um dos, né, eu não vou aqui elencar o que é principal, o que não mas assim, o conselho escolar, que é composto por toda a comunidade, por representantes de toda a comunidade escolar, então pais, alunos, professores e funcionários, a chamada APM, que é a Associação de Pais e Mestres, que também se envolve nisso e precisa
ter ali transparência, porque envolve recursos financeiros que recebe, inclusive, né, dos governos estaduais, federais, enfim, tem município que também repassa dinheiro, além das arrecadações da própria escola. O Grêmio Estudantil, que é outra questão que, né, muitas escolas não têm, não existe uma obrigatoriedade diferente dos outros dois, que são obrigados por lei, mas é de extrema necessidade haver um Grêmio Estudantil, inclusive nas escolas que têm crianças pequenas, né? Isso, quando for falar do Grêmio num outro vídeo aí, a gente vai discutir melhor. E o conselho de classe também, que é, né, um outro órgão importante que ele define ali normativas pedagógicas e tudo mais. E o grande articulador de tudo isso é o PPP, né? Para quem não é da área que está nos acompanhando aqui, o PPP é o Projeto Político Pedagógico. E também merece, eu vou fazer um vídeo específico para ele, mas aqui eu já abro um parênteses para dizer o seguinte, veja, projeto político pedagógico. Então a palavra político não está aí à toa. Lembra lá da gestão democrática, governo do povo, governo, governar, fazer política no sentido mais amplo, não político partidário, mas no sentido de política da polis, lá da Grécia Antiga, onde se juntava na praça para decidir as coisas. Então, pois é, tá aí. Tá? Então, o projeto político tem que ser construído por toda essa comunidade escolar. Pois bem, feito todas essas questões, a gente está no caminho, então, aí de uma gestão de fato democrática de uma escola, tá bom? Pública, lembrando, estou falando aqui de gestão de escola pública, que é o que determina a lei. Escola privada é outra conversa. Não, nada impede uma escola privada, obviamente, de ter uma gestão democrática se ela quiser, mas também nada obriga. Bom, aqui algumas questões aqui, ó, eu peguei esse trecho aqui, que ele é do Progestão, que foi um curso para formador de gestores da rede estadual aqui de São Paulo, em 2009, estava escrito num determinado trecho lá o seguinte: uma escola que promova as pessoas. A escola deve constituir-se em ajuda intencional, sistemática, planejada e continuada para todos os alunos, diferenciando-se de outras práticas educativas, tais como as que acontecem na família, no trabalho, no lazer e convívio social em geral. A missão da escola é criar oportunidades para o desenvolvimento das relações interpessoais, cognitivas, afetivas, éticas e estéticas, pelo processo de construção e reconstrução de conhecimentos. Então, essa é a ideia, né, geral do papel da escola. E como fazer isso, se não, na minha visão, através de uma gestão democrática, através da conversa, do diálogo, da construção coletiva e da apropriação e reflexão dos conhecimentos historicamente planejados de forma coletiva. Bom, muito bem. Para isso, a gente precisa, né, ter o protagonismo dos alunos, sobretudo, mas também de toda a comunidade escolar como um todo. Então, uma escola que tem a gestão democrática, né, a gestão da escola, e aí eu volto lá na figura do diretor, o diretor é figura central na gestão democrática participativa. Tá? Se um diretor não tem aptidão, não tem intenção, não quer, né, não acredita em gestão democrática, essa escola vai ter muita dificuldade de ter uma gestão democrática, tá certo? Então, o diretor é um papel fundamental. Bom, protagonismo, né? Uma palavra que está em voga aí, inclusive na BNCC aparece centenas de vezes, né? Protagonismo de alunos e de todos os atores envolvidos no processo educacional. Então, famílias, professores e os funcionários ali, as pessoas que dão apoio ali, logístico ali para que a escola funcione, tá certo? Isso é fundamental. Né? Então, o que é protagonismo? Né? Deixa eu esclarecer que protagonismo é poder se manifestar, ter a liberdade de expressar o seu pensamento, de ser protagonista, é como no filme, né? O protagonista do filme é aquele ator principal, não é isso? E aqui é a mesma coisa. Então, a gestão democrática, ela pressupõe que todos
os atores envolvidos no processo educacional sejam protagonistas. Todos tenham direito à voz, todos possam falar, se colocar, concordar, discordar e por aí vai. E aí vocês já viram por aí que dá um baita trabalho, né? Fazer gestão democrática, provavelmente. Imagine as opiniões, como é que elas são. Mas aí a gente tem a legislação que vai dar respaldo para esse diretor, né? Porque, olha, eu quero construir uma nave espacial na escola. Não, isso não dá, né? Vamos pensar em outra coisa. Uma brincadeira à parte, mas enfim, né? E aí, essa participação autêntica através de conselhos, no caso dos alunos, grêmio, né? E, no fim das contas, decisões efetivas, né? Consciência política, mais responsabilidade. São ingredientes essenciais na gestão democrática. Sem esses ingredientes, esquece, não tem gestão democrática. Então, as decisões precisam ser coletivas, né? As pessoas precisam ter consciência política. De novo, ressalto aqui, o político aqui não é político partidário, não tem nada a ver com isso, tá? São decisões políticas, é a decisão do que está acontecendo na escola, determinar os programas da escola, determinar o currículo dessa escola, determinar uma série de coisas de acordo, né, com as normativas maiores, é lógico, sem burlar, sem quebrar, uma gestão democrática não pode contrariar as leis maiores, mas ela pode sim articular da maneira que melhor se encaixa o processo de ensino e aprendizagem da escola, tá? E isso, obviamente, gera responsabilidade para todos. Então veja que tem o bônus, o ônus, né, do diretor, no caso de ter que articular todo esse povo, mas tem o bônus também para esse diretor, que é compartilhar a responsabilidade dele com a comunidade escolar, tá certo? Isso é importante. Bom, aqui eu coloquei a questão do o Luke, né? Ele fala que um gestor numa perspectiva democrática, e aqui especificamente, né, do grupo lá, gestor da escola, sobretudo o diretor, né? E aí tem ali geralmente um grupo, que é um vice-diretor e um coordenador pedagógico, geralmente nessa configuração. Mas o diretor, volta a insistir, é a peça central. Equilibra e integra as interfaces e diferentes áreas de ação da escola e a interação entre as pessoas em torno de um ideário de educação comum, visão, missão e valores da escola. Tudo isso que foi construído ou deve estar sendo construído onde? No projeto político-pedagógico por todos, ok? Lidera a atuação integrada de todos os participantes da escola na promoção de um ambiente educativo e de aprendizagem, tá bom? Estimula e orienta a participação dos membros mais apáticos e distantes, né? Então ele vai buscar aquelas pessoas, ele vai fomentar a ideia, vai trazer para si, para a discussão, né? Então vejam que tudo isso também está sempre voltado com o foco no quê, né? No papel da escola, como o texto anterior ali que eu li do Progestão, que é na formação ali, né, cidadã, aquela coisa toda, tá? Aí eu vou, né, fazer uma provocação, né, lembrando das 4 questões iniciais lá. Queremos mesmo uma gestão democrática? Será que, né, os gestores, de modo geral, das escolas públicas querem, de fato, uma gestão democrática? É uma provocação. Se você aí é diretor de escola, está me assistindo, né? Coloque seu comentário aí no link aí depois, não, né? E fala, não, olha, eu quero, mas o meu problema é outro, ou então você está me, né? Enfim, eu estou dizendo porque é uma provocação que muitas vezes ela pode ter eco lá do outro lado, tá? Eu digo isso porque às vezes é mais fácil ou mais cômodo, né? Trazer o autoritarismo, né, para si, enquanto diretor, do que fazer todo esse movimento democrático que inclui, implica numa série de coisas, né? Numa série de reclamações, de discussões. Tem que fazer reunião com aluno, tem que fazer reunião com professor, tem que escutar pai, tem que escutar funcionário, né? É gente vindo na minha sala toda hora reclamar disso, daquilo, precisa fazer, enfim, as cobranças mas veja, lembra uma coisa, diretor, tudo isso dá trabalho, com certeza, mas você não está sozinho.
né? Então, a gestão democrática, ela organiza, ela delega responsabilidades aos demais. E aí você vai compartilhar as decisões e, consequentemente, compartilhar a responsabilidade. Mas isso não é para você ter benefício. Compartilhar a responsabilidade é ensinar, acima de qualquer outra coisa, o aluno a ser um cidadão. Então, ele já é um cidadão porque ele está na sociedade, mas ele aprende procedimentos corretos, né, éticos de cidadania, vivenciando efetivamente a cidadania e não estudando no livro didático dele o que é ser um cidadão. Veja, essa é a diferença. E eu vou dizer uma coisa: você sabe, vocês sabem que a gente só aprende, só não, mas aprende muito melhor fazendo, vivenciando. Então não adianta você dizer para o menino: olha, olha aqui, ó, estuda aqui o ponto aqui do livro que você, né, como é que age um cidadão? Não. Faz esse menino participar das reuniões, do grêmio, né, ir lá na rua dele, no comércio, conversar com as pessoas, ir lá na prefeitura pedir para podar a árvore, enfim. Isso é vivenciar. Ele vai aprender muito mais sobre cidadania do que ler qualquer outra coisa nos livros, gente. Então, a gestão democrática ela está colocada na escola não por acaso. A Constituição ela não diz que as escolas públicas têm que ter gestão democrática simplesmente porque é bonito ou porque a gente vive numa democracia no Brasil. Não, não é por isso. Ela está dizendo que tem que ser uma gestão democrática, porque através da gestão democrática formamos uma comunidade, uma sociedade realmente mais democrática e consciente política, que vai impactar diretamente no cenário aí sim político de fato, tá? As pessoas vão poder analisar planos de governo antes de votar e, né, vão poder atuar em conselhos de outras esferas, poder fiscalizar, enfim, é outro nível de pensamento, mas essa formação tem que começar na escola. Se a escola não dá esse exemplo, fica difícil de ensinar isso só com livro, hein? Bom, o Fusari aqui, né, o José, ele coloca aqui que né, eu fiz um enxugamento aqui da fala do Fusari, que a construção da proposta educacional é o trabalho coletivo na unidade escolar. Esse é o livro dele, 93. Ele coloca aqui algumas dificuldades no trabalho coletivo. Então, como eu coloquei lá no início, aquelas questões, por que será que, né, às vezes a gente tem tanta dificuldade de fazer tudo isso que eu falei até agora? Então, algumas coisas eu elenquei aqui para a gente pensar. Bom, é, não existe muitas vezes um trabalho coletivo articulado pelos órgãos educacionais. Então, os órgãos centrais, muitas vezes, não colaboram para que haja uma articulação no sentido de fomentar junto às suas redes escolares, seja no nível federal, estadual, municipal, a gestão democrática. Porém, eu vou fazer uma parte aqui, tá? Ainda que os órgãos centrais, secretarias de educação, enfim, não façam isso, a escola tem que fazer. Ela não depende do aval ou não para fazer a gestão democrática. Vocês viram, é constitucional. Mas, com certeza, a não fomentação disso pelos órgãos centrais atrapalha. Nós vivemos, como todos vocês sabem, numa sociedade capitalista que tem como premissa o individualismo, né? Então as pessoas também não gostam muito, não têm o hábito de doar uma parte do seu tempo para ir numa reunião de conselho de escola, por exemplo, nem de pais, né? Reunião lá para falar sobre o filho dele, muitas vezes eles não vão, né? Então, doar esse tempo em prol de um coletivo ainda é uma coisa difícil na nossa sociedade, sobretudo aqui no Brasil. E aí eu volto lá naquela insistência, né? Mas não sei para quem é mais velho que está me assistindo, aí eu vou fazer uma propaganda, né? Que antiga, né? Tinha uma certa bolacha aí que dizia o seguinte: vende mais porque está sempre fresquinho ou está sempre fresquinho porque vende mais? Quem é velho vai lembrar disso. E aí eu vou dizer o seguinte, né? A gente tem esse individualismo e essa não doação e essa falta de consciência ali, ó, os educadores não têm consciência dos problemas, enfim. Por quê? Porque a escola nunca se coloca numa posição
de enfrentar e de iniciar, então, um processo de fato de gestão democrática, ainda que isso, por algum tempo, talvez anos, demore para se efetivar e se implantar de verdade. Então, se ela não dá o start e nunca começa, aquelas crianças que passam lá viram adolescentes, viram adultos e depois viram pais de outros alunos que estão naquela mesma escola e a escola não desenvolve. Então, quem sabe se de repente a gente começar em algum momento esse processo, talvez você que é o diretor hoje, os professores da sua escola hoje possam não colher esse fruto, mas esse fruto vai ficar, porque os alunos que vivenciarem isso hoje, quando eles forem pais de outros alunos que estiverem na escola, possivelmente haverá uma interpretação e uma participação muito diferente do que tem hoje. Então é uma questão também de transformação social. E aí, né, muitas vezes os educadores não se envolvem com os problemas da escola, mas por quê? Porque a escola muitas vezes também não procura trazer isso, né? Faltam lideranças para conduzir o trabalho, isso é fato. Bem ou mal, nós precisamos, né, além do diretor, ele vai precisar identificar ali na comunidade lideranças no segmento de pais e alunos, na comunidade local ali, comerciantes, sei lá, pessoas ali da região, no entorno da escola, alunos, professores, funcionários, que sejam lideranças positivas e que possam efetivamente conduzir um trabalho de fomentação, de interação, de integração entre essas pessoas. Isso é necessário, sim. Sem isso fica difícil, né? Existe aí uma frustração do magistério com políticas públicas educacionais que atrapalha e que vem lá, né, de tempos aí, né, com salário, com uma série de coisas, mas, enfim, isso não cabe aqui. Eu sei que atrapalha, eu só estou colocando aqui que, né, calendário escolar nunca prevê isso, né, e olha os órgãos centrais aí, de repente uma fomentação, o órgão central poderia prever no calendário letivo do ano, tá? Alguns momentos para se discutir a gestão democrática, por exemplo, tá certo? Por isso que é aquela pergunta, né? A quem a gente quer mesmo gestão democrática, né? Então essa pergunta não é só para o diretor, muitas vezes, tá certo? Falta de professores nas escolas, obviamente que isso atrapalha, não só de professores, de outros servidores também, tá bom? Bom, essa frase aqui, né, que eu ouvi do professor José Pacheco, e eu não lembro exatamente como ele falou, por isso que eu coloquei inspirado nele aqui. Eu acho que sintetiza bastante o que eu estou querendo dizer em relação à gestão democrática, tá? A escola precisa deixar de educar para a cidadania. Para é futuro. E precisa começar a educar na cidadania. Na é presente. Isso é fundamental, tá certo? Então, eu vejo que essas questões são de extrema importância para nós na educação aqui, pensarmos nisso, tá? Então, aquilo que eu falei, a prática, tá certo? As práticas escolares, elas são necessárias, né? A gestão democrática é necessária que seja feita na prática. Não dá para fazer gestão democrática na teoria e ela dá trabalho, tá? Então, por isso que eu falei, né? Será que tem vontade? Lembra que eu falei lá no início, lá, e vontade? Então, os desafios estão postos, né? Que são todos esses aí, né? Desestimulação, não há fomentação, né? É uma série de coisas, são desafios, mas existem muitas pessoas que querem fazer, que querem participar. Então, cabe ao diretor primeiro se perguntar: eu quero? Então, eu quero. Então, agora eu vou identificar aqui na minha comunidade quem são as pessoas que também têm essa característica de querer isso. Vou ver se eles assumem essa liderança e vou delegar, vou chamar, a gente vai conversar, a gente vai implantar, a gente vai começar a fazer as coisas de verdade. Porque uma das questões que não que muitas vezes cai no descrédito é eu querer implementar uma gestão democrática que, na verdade, ela é fake, né? Então eu faço um discurso maravilhoso, eu chamo as pessoas, eu faço reunião aqui, faço reunião ali, as pessoas falam o que elas pensam, propõem um monte de coisas e depois eu esqueço tudo isso e faço o que eu bem entender. Ou então eu chamo um grupinho aqui, um grupinho ali, converso com dois, três e tomo as decisões. As pessoas que participaram, que deram ideias, vão se sentir muito chateadas,
muito né, decepcionadas e tendem a não querer participar mais. Então, quando a gente chama a assembleia, quando a gente chama para discussão, a gente precisa dar continuidade. Então, se você não quer ter uma gestão democrática, não faça de conta que tem. Não tem e pronto. Tá certo? Embora você está infringindo a lei. Mas, se vai propor, então proponha e faça de fato. Né? Dá voz às pessoas e é o que eu falei, vai delegando. E os alunos, nesse processo todo, são os maiores beneficiários, tá bom? Os maiores beneficiários, porque, como eu acabei de dizer, eles vão aprender na prática, fazendo. E isso é transformador. Eu entendo, posso estar enganado, mas eu entendo que isso é efetivamente uma escola transformadora. Uma escola que implanta uma gestão democrática de verdade é uma escola transformadora, porque ela não está transformando só a escola, ela está transformando o entorno, ela está transformando uma geração de pessoas que passam por aquela escola e que vai impactar na comunidade local, na cidade, no estado e no país. Não estou viajando, não. Pode pensar nisso, tá bom? Bom, o que eu tinha então para colocar aqui hoje para vocês era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, se não concordam, se discordam, novamente eu vou lembrar, deixe seus comentários aqui. Se gostou, compartilhe o vídeo com seus amigos e aguarde novos vídeos. Depois eu vou organizar uma playlist aí sobre gestão democrática ou a questão do projeto político e essas outras coisas que a gente discutiu aqui hoje. Tá bom? Então, muito obrigado, um abraço a todos e até o próximo vídeo.